Fala galera, você está no canal Matemática para Burros e vamos agora dar uma olhada nessa questão de estatística, questão 157 do Enem 2025, prova amarela. Vamos lá. Em um estudo clínico, 55 mulheres foram distribuídas aleatoriamente em 5 grupos de 11 pessoas. Para testar uma nova medicação, será escolhido um grupo no qual a maioria das mulheres tem uma idade entre 20 e 30 anos. Os demais grupos tomaram placebo ou medicações já existentes no mercado. O quadro, parcialmente preenchido, informa alguns dados relativos às idades das mulheres desses grupos. Então tá aqui o nosso quadro, né, com a numeração dos grupos aqui e alguns dados estatísticos aqui pra gente falar sobre, né? Mesmo com o quadro incompleto, foi possível selecionar um desses grupos porque apenas com os dados apresentados no quadro foi identificado um grupo que certamente atendia o critério da escolha. Um grupo que certamente atendeu o critério da escolha. O grupo escolhido foi qual? E olha só, pessoal. Como é que a gente pensa nessa questão? Essa questão aqui é basicamente uma questão teórica, né? Não precisa de cálculo para fazer essa questão, tá? Mas é uma questão que realmente exige que você saiba o que significa esses termos aqui da estatística, tá? Não tem para onde correr. Você tem que saber o que são esses termos, né? E olha só. A questão está dizendo que apenas com os dados da tabela, ou seja, a gente não precisa preencher nada, é possível ter certeza que um desses grupos se encaixa no critério, né? Que qual que é o critério? As mulheres têm idade entre 20 e 30 anos. Então vamos lembrar disso. Vamos analisar grupo por grupo aqui e ver se em algum desses grupos a gente consegue ter a certeza de que esse critério será atendido, né? Vamos lá, primeiramente, grupo 1. No grupo 1, quais são os dados que a gente tem? Bom, a gente tem uma média aqui, né? A gente tem a média e nós temos o desvio padrão. Opa, peraí. Nós temos a média da idade das mulheres desse grupo é 25. Mas nós temos um desvio padrão muito alto, né? Vocês lembram o que é desvio padrão? Desvio padrão nada mais é do que é um índice que infere quão distante aqueles dados estão da média, tá? Então, se o desvio padrão é muito alto, a gente tem... Peraí, deixa eu só ajeitar a mesa aqui. A gente tem que os dados desse grupo, as idades dessas mulheres estão muito distantes da média. Então, a gente tem aqui um desvio padrão de 10. A gente lembra que desvio padrão é igual a... Desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância, não é? Então, se a gente tem um desvio padrão de 10, a gente tem que 10 é igual a raiz quadrada da variância. Então, elevando os dois termos ao quadrado, a gente tem que a variância é igual a 100. Se a gente tem uma variância de 100, é uma variância muito alta, não é? É uma variância muito alta. Para uma média 25 e uma variância de 100, significa que os dados estão muito dispersos. Então tem mulher aqui que tem, sei lá, 1 ano, tem mulher que tem 80. Os dados estão muito distantes da média. Então a gente pode excluir esse grupo 1, não é? Explicando novamente o que é um desvio padrão. Se, por exemplo, a gente tem se a gente tem uma sequência, sei lá, uma sequência aqui de 49, 50 e 51. Qual que é a média desses valores aqui? A média é 50, não é? E se a gente tem outra sequência aqui com 1, aí 50 e 99, qual que é a média dessa sequência aqui? É 50 também, não é? Porque vai dar 100 mais 50 sobre 3 e aqui também 100 mais 50 sobre 3. Então, as duas médias são iguais, mas as sequências, você consegue ver que essa sequência aqui ela está muito mais distante da média. A gente tem valores de 99 e 1 aqui. Então significa que o desvio padrão dessa primeira sequência aqui, ela vai ser menor do que o desvio padrão dessa segunda. O desvio padrão dessa daqui vai ser muito mais alto. Então a gente tem um desvio padrão alto aqui com a média 25. Então os dados estão muito distantes dessa média. Logo, o grupo 1 a gente pode excluir, tá? O grupo 2, a gente tem um desvio padrão menor, mas a gente tem um dado aqui que é a mediana. O que é a mediana? A mediana é o valor do meio da sequência, tá? Então, se a gente tem uma sequência aqui 1, 2, 5, 7, 8, a mediana é apenas o valor do meio, certo?
Quando você coloca os números em ordem crescente, a mediana é o valor do meio. Aí, tá, mas a gente tem o valor da média? Não tem, né? Você concorda comigo que com esse valor de mediana eu não consigo afirmar muita coisa? Eu não posso falar nada sobre essa sequência. Eu não posso ter a certeza que está entre 20 e 30 anos, porque eu só tenho uma mediana, não tenho uma média. Então essa sequência aqui, desse grupo 2 pode ser, sei lá, pode ser de 11 mulheres, né? Pode ser uma mulher com 1 ano, pode ser mulher com 3, pode ser 5, 8, aí vai ter um 25 aqui, aí vai ter 70, 80, 85, o valor do meio vai ser 85, 90. Aí o valor do meio vai ser 25, a mediana vai ser 25, mas a grande maioria aqui, ó, não tá entre 20 e 30 anos, tá certo? Então eu não posso ter a certeza, logo esse grupo 2 também está eliminado, tá? Tô meio que fazendo uma revisão aqui desses termos, né? Que eu acho que é para isso que a gente resolve a questão anterior, para lembrar o que são esses termos. A terceira, esse terceiro grupo, primeiro a gente não tem um desvio padrão, né? Então a gente já pode afirmar que é impossível de saber, né? Mas a gente não tem um desvio padrão aqui. A gente não tem quão distante tá os valores estão da média. A gente não sabe quão distantes os valores estão na média. A gente não tem um desvio padrão. A gente tem um valor de moda. O que a gente pode inferir com esse valor de moda? O que é moda? Moda é o termo que mais se repete na sequência, tá? É o termo que mais se repete. Então, se eu tenho, a gente pode ter, tipo assim, a gente pode ter mulher com 25 anos, aí o resto é tudo 70, 73, 75, 80 e etc. Nesse caso aqui, a moda vai ser 25, porque a gente vai ter o 25 que se repete 2 vezes. Então a gente também não pode afirmar que a maioria tem entre 20 e 30, porque a moda, com o dado da moda é insuficiente para a gente fazer isso, certo? Então o grupo 3 também está eliminado, tá? Vamos para o do grupo 4. O grupo 4 a gente tem a média, e a gente tem um desvio padrão muito baixo. Opa, a gente tem um desvio padrão muito baixo. A gente tem um desvio padrão de 1. A esquadrada da variância, desvio padrão. Será que a gente tem um desvio padrão de 1, né? Então a variância também é 1. Variância é igual a 1. Opa, a variância é baixa, né? Variância é baixa e a nossa média é 25. Significa que os valores eles não podem se distanciar muito da média. Os valores, as idades dessas mulheres, desse grupo 4, não se distanciam muito da média. Então a gente pode sim ter a certeza de que o grupo 4 ele atende ao quesito, tá? Alternativa D. Ok? Mas vamos aqui analisar o grupo 5. O grupo 5 a gente tem a menoridade, ou seja, o início aqui da sequência. Aí a gente vai ter outros números aqui. E a gente tem a maioridade, que é 35. Certo? A gente tem a menor e a maioridade. Mas a gente não tem o desvio padrão, não é? A gente não tem o desvio padrão aqui. Significa que eu não sei quanto é que é a média também. Então, tipo assim, se a maioridade é 35 anos, ele foge, os anos de 31 até 35, ele foge do critério, né? Então, se eu não tenho a média aqui, e eu não tenho o desvio padrão também, não posso inferir nada. Eu não posso inferir nada também, é impossível eu afirmar isso aqui, não é? Porque eu posso ter uma sequência, por exemplo, 20 anos, aí vai ter 20 anos, aí vai ter 31, 31, 32, 32, 33, 34 e assim sucessivamente, aí a maioridade, 35. A grande maioria aqui não está entre 20 e 30, e mesmo assim a gente não tem a média e não tem desvio padrão, né? Então não tem como a gente ter a certeza. Logo, o grupo 5 também está eliminado. O que sobra é a nossa alternativa D, grupo 4, tá? O que você achou da resolução? Você gostou? Ficou claro para você? Ficou claro para você o que é cada coisa? O que é mediano, o que é modo, o que é desvio padrão? É interessante ter essa noção, a gente não precisa fazer cálculo, mas a gente precisa entender o que é esses termos, né? Pra gente poder ter as nossas certezas e conseguir resolver a questão. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos juntos subir na cadeia alimentar.